Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família, que vai a parte número 5 do livro de Esther, e espero que você esteja amando tanto quanto eu. É muito bom nós lermos o Novo Testamento, mas também é muito bom nós lermos o Velho Testamento, porque no Velho Testamento está cheio de grandes livramentos que nosso Pai Celestial deu ao seu povo, àqueles que realmente pagaram o preço, como no livro de Esther explica, que eles ficaram 3 dias e 3 noites sem comer. Há pessoas, sem comer e sem beber. Há pessoas que acham, isso não é nada, experimenta fazer para ver se é bom. Experimenta fazer um dia, pelo menos, para te ver o que é que... É assim, eu acho que se você e eu soubéssemos que a nossa cabeça estava em prémio, eu acho que nós fazíamos isto e muito mais. Porque mais vale morrer sem comer e sem beber do que ser degolado ou outra coisa qualquer. Não tenho ideia nenhuma como é que Ramã tinha ideias de matar o povo, mas não é fácil, meus irmãos. Infelizmente sabemos que no fim dos tempos o povo de Deus vai ser outra vez perseguido e morto. Eu vou então trazer aqui, portanto, a quinta parte do livro de Esther, e espero que vocês estejam gostando. Eu estou fazendo com todo o amor e com a intenção de vocês verem o grande poder de Deus para com aqueles que são maus, mas também para com o grande livramento que o nosso Pai Celestial dá àqueles que são fiéis a Ele, como deu ao povo judeu neste capítulo do livro de Esther. E vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Pai Santo, Senhor. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu ages de maneira que nós nunca pensamos na nossa vida, Senhor. Porque tu és todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor. Graças te dê por tudo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, que eles realmente possam nascer neles a vontade de te servir de alma, corpo e de entendimento, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti, em nome de Yahushua Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo Senhor. Amém. Vamos então ler aqui o capítulo a seguir, que é nada mais, nada menos do que o capítulo 7, se não estou em erro. Capítulo 7, sim. Vamos então lá. Vamos então aqui presenciar, ler acerca de como a situação se inverteu. Diz assim: vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Eu tornei a repetir a ela: rainha Esther, qual é o teu desejo? E mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Eu posso imaginar Ramã assim, já devia estar assim, olha, cheio de nervos. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida, como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para matarem, para aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perca do rei. Deixa-me ler de novo, deixa-me explicar melhor este versículo. Ela está dizendo assim: Senhor rei, se achei graça aos teus olhos, dê-me a minha vida como presente e a vida do meu povo como um desejo meu, porque nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para destruição, para matar. E ela diz assim: se ainda por servos e servas nos vendessem, ela quer dizer, se ainda vendesse o meu povo como fossem escravos, como fossem servos, eu me calaria, eu não dizia nada ao rei, mas eles venderam para matar, para destruir. Porque não se esqueçam de que Ramã ofereceu uma grande quantidade de moedas de prata. Se alguém conseguisse destruir todo o povo judeu, ele dava aquela quantia de dinheiro. E então ela diz assim: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perca do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou? E assim
assim fazer. Ele está dizendo, quem é a pessoa que está pensando em pegar em vocês todos e matar? Porque, mais uma vez, eu disse no princípio do vídeo, porque não foi o rei que mandou matar o povo judeu. Foi Ramã a que pôs na sua mente diabólica matar o povo. E disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo, é este mal, Ramã. Então Ramã se perturbou durante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando depois o rei do jardim, portanto, a rainha Esther ficou cá dentro, Ramã viu com ela, estava pedindo a ela perdão, o rei foi para o jardim, quando o rei vê, diz assim, tornando depois o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído, prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura, querereis ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbuna, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto da casa de Ramã. Então disse o rei, enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Isso é assim. Quando um inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus se levanta para fazer algo e o povo é inocente, o nosso Pai Celestial vai com toda a força, ele usa de mil e uma maneiras que nós nunca pensávamos que ia acontecer. E então o milagre acontece como aconteceu este. Vou ler ainda o capítulo 8, porque assim depois eu vou fazer portanto, este é a parte 5, e vai fazer a parte 6 para a honra e glória do nosso Pai Celestial com o versículo 9 e 10. Vamos então aqui ao versículo 8. É um bocadinho grande, mas that's ok. Naquele momento, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Portanto, naquela altura, Esther disse, este é o meu tio que me criou. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés e chorou, e suplicou que revogasse a maldade de Ramã. Ele disse ao senhor rei, por favor, tira aquele decreto que Ramã mandou, que era para matar todos os judeus, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então, Esther... eu fico muito emocionada com essas coisas. Meu Deus do céu, meus irmãos. Vocês não imaginam o que está predestinado para os cristãos. Vocês não imaginam. Infelizmente, a própria palavra do Senhor diz que nós seremos perseguidos e mortos por amor do seu nome. É claro que aqueles que... nem todos serão mortos, nem todos serão presos, mas aqueles que serão presos e mortos, é claro que terão um grande galardão, mas não é fácil, meus irmãos. Então diz assim, então o rei, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se de pé perante o rei, e disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se o negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, e escreva-se que revoguem as cartas concedidas por Ramã, filho de Amedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como deveria ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Ramã, e ele penduraram numa forca, porque estender a mão contra os judeus. E escrevi, pois, aos judeus como parecer bem, e escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos. Os meus olhos que me estão cheios de lágrimas, eu tenho problema em ver isso aqui.
E escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-a com o anel, portanto, sela com o anel do rei, porque o documento ao que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governantes, aos líderes da província que se estende deve ser da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu o nome do rei Assuero, e selando com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo. Portanto, eles foram a cavalo levar as cartas, que cavalgaram sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade que se reunissem, se dispusessem para defender as suas vidas, para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressuradamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e da sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ok, meus irmãos, com tudo isso que está aqui, há uma coisa que eu não concordo. Eu sei que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, Ele a comanda, mas eu sou contra matarem as pessoas que eram inimigos dos judeus. No entanto, naquele tempo não devemos de esquecer que era dente por dente, olho por olho. E se eles não matassem o povo ia matar os judeus. Antigamente era assim, infelizmente. Graças ao Altíssimo que as coisas mudaram muito, mas com tudo isso, meus irmãos, eu posso me alegrar de que nós servimos o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez essas grandezas é o nosso Deus, é aquele Deus que nós passamos tempo a falar com Ele. Eu espero que você tire tempo da sua vida para falar com Ele, para amá-lo, para dizer o quão bom é Ele. E também para fazer algo impedido, se você tiver. A palavra do Senhor diz, pedi, dar-se-vos-á. Se você pedir, seja o que for, se for segundo a vontade do nosso Pai Celestial, e se você estiver em dia com Ele, de certo que Ele vai lhe ajudar. Meus queridos irmãos, ainda há mais 2 capítulos que eu vou ler, que é o 8, o 9 e o 10. Não percam para a honra e glória do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.